Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião, que já está sendo transmitida pelas mídias sociais. Vamos chegar espiritualmente também à nossa casa, para que possamos usar esses momentos em benefício da nossa harmonia espiritual, da nossa resiliência emocional. Afinal de contas, estamos cumprindo aqui o nosso planejamento reencarnatório. E eu ouvi uma expressão hoje a respeito de um colega nosso que frequentava aqui a nossa casa até maio e que fez a passagem para o plano espiritual. O Dr. Allan Caselli dizia que todo mundo morre da mesma coisa. O Vinícius está pedindo para aumentar o som ali. Dr. Allan Caselli, Dr. Marcos, dizia que todo mundo morre da mesma coisa, morre de agenda. Eu falava, o que o senhor quer dizer com isso, Dr. Allan? Todo mundo morre de agenda. Está marcadinho lá, agendado, com algumas variações evidentes que o nosso livre-arbítrio constrói, né? Mas ele tem razão e a gente vai falar sobre isso nos comentários do Evangelho de hoje. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de darmos continuidade no Evangelho no capítulo 13º, vamos fazer a nossa prece inicial para que possamos nos sintonizar com a espiritualidade maior. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, nos abastecendo de muita luz que esse ambiente derrama nesse momento. Vamos tentar, pelo menos por alguns minutos, deixar as nossas preocupações lá fora. Todos os sentimentos inferiores que ainda carregamos, como ressentimentos, mágoas, medos, frustrações, ansiedade. Que a gente dê nesse momento uma pausa e vamos nos compenetrar na máxima do Evangelho. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecer pela oportunidade dessa existência, aos nossos mentores pessoais que estão sempre nos intuindo e inspirando para que façamos sempre o melhor. Vamos agradecer também as equipes que nos acompanham, as equipes socorristas, equipes médicas, equipes regeneradoras e as equipes afins ao estudo do Evangelho. E vamos agradecer a Deus e a Jesus por esses exemplos benditos, esse refrigério que é o ensinamento do Evangelho em nossas vidas. Façamos então a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que esses eflúvios de amor e de luz, de paz e esperança, alcancem aos aflitos, alcance o nosso planeta, que nesse momento enfrenta uma turbulência. Que possamos ser mensageiros de bons pensamentos, de paz, de amor, na esperança de que tudo isso vai passar e que Deus está no controle de tudo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje, dando sequência à leitura do capítulo 13, nós vamos ler o item 4. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vêem-se generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem num miserável catre, sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos,
que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. Quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples, mas bem cuidados, seguida de uma jovem que também se veste modestamente? Entra numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida, pois à porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Lá vive uma mãe de família, rodeada pelos filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário, acompanhado de suaves e consoladoras palavras, que fazem aceitar a ajuda sem constrangimento, pois esses infortunados não são profissionais de mendicância. O pai se encontra no hospital, e durante esse tempo, a mãe não pôde suprir as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio nem fome. Irão à escola suficientemente agasalhadas e no seio da mãe não faltará o leite para os menorzinhos. Se uma entre elas adoece, não lhe repugnará prestar-lhe os cuidados materiais. Dali, seguirá para o hospital, levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da família. Na esquina, uma carruagem a espera, verdadeiro depósito de tudo o que vai levar aos protegidos, que visita sucessivamente. Não lhes pergunta pela crença nem pelas opiniões, porque, para ela, todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Fim da visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, tem um nome que não revela a ninguém, mas é o anjo da consolação. E, à noite, um concerto de bênçãos se eleva por ela ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que se veste tão simplesmente? Para não ferir a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? Para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se te entrego alguma coisa para dares aos outros, que mérito terás? Serei eu, na verdade, quem farei a caridade, e tu quem terás o mérito? Isso não é justo. Quando formos visitar os doentes, ajudar-me-ás a cuidar deles, pois dar-lhes cuidados é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer costuras úteis, e assim confeccionarás roupinhas para essas crianças, podendo dar-lhes alguma coisa de ti mesma. É assim que esta mãe, verdadeiramente cristã, vai formando sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? Para o meio em que vive, é a mulher do mundo, pois sua posição o exige. Mas ignoram o que ela faz, mesmo porque não lhe interessa outra aprovação que a de Deus e da sua própria consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista leva à sua casa uma de suas protegidas, para lhe oferecer trabalhos manuais. Psiu, disse-lhe ela, não contes a ninguém. Assim falava Jesus. Que assim seja. Muito obrigado, João. Obrigado, Sene. Obrigado, Lúcia. Estamos dedicando a nossa reunião de hoje à nossa Isildinha, para quem nós vamos irradiar as nossas orações, compartilhando essas bênçãos que estamos recebendo mais essa noite. Infortúnios ocultos é o subtítulo da lição extraída dos evangelhos, quando Kardec pinça dos evangelhos a orientação de Jesus: não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Não custa dizer, gente, que não tem nada a ver esquerda ou direita, né? Foi um jeito do professor Jesus de Nazaré dizer: quando nós fazemos o bem,
que nós devamos procurar manter aquilo em sigilo, guardar conosco, porque a vida é testemunha. E aí, eu retorno a uma pergunta que os meus amigos me faziam na adolescência, quando eu trabalhava aqui no grupo de jovens com 17 anos, quando nós começamos a construir lá a creche Vovó Meca no Geraldo de Carvalho. Não havia o Valentina Figueiredo, não havia o Heitor Rigon, não havia o Maria Casagrande, não havia, o Jandaia já havia, mas era todo de terra. E nós circulávamos aquelas ruas, porque anualmente fazíamos um bazar do barato, e também não havia a violência como hoje, né, esse receio de circular em alguns lugares. Às vezes a gente ficava mais perto das meninas, das colegas de mocidade espírita. O máximo que eu via, às vezes, era uma bobagem de um bêbado na rua, era o máximo, né? A gente falava, estamos aqui trabalhando, está tudo bem, né? E aí alguns amigos meus perguntavam assim, mas precisa ir ao centro espírita? Precisa ir à igreja? Precisa frequentar? O evangelho não está lá? Sim, o evangelho está lá. Mas a gente estaria aqui, será que se a gente estivesse em casa agora nós estaríamos com a TV desligada, com o smartphone desligado, oferecendo um momento de concentração, né? Nós fizemos já uma oração, nós nos preparamos para isso, para que nós pudéssemos olhar com atenção para essa orientação de Jesus. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. E aí nós perguntamos e pensamos, o que a direita está fazendo? O que as mãos estão fazendo? Começa daí. Porque a gente não vai dar notícia do que está fazendo, mas o que está fazendo? E aí a gente entra no tema da lição, que são os infortúnios ocultos. O Allan Kardec deu esse nome a esse subtítulo. Porque ele fala, né, na dissertação que ele fez, essa dissertação que o João leu é do punho do Kardec, que nós normalmente nos prendemos a algumas grandes calamidades, e com razão, como essa que a Sene nos lembrou. Nós estamos vivendo um momento dramático. Cada vez fica mais evidente aquilo que o Emmanuel disse pelo Chico Xavier no programa Pinga Fogo, que nós estamos no século da transição planetária, onde já se viu o Rio Negro seco, a lagoa daquele fazendeiro que planta guaraná, ele vai perder 80% da produção de guaraná, porque o lago que ele cultivava está seco, assoreado, virou um mar de lama. Quando que nós vimos tufão, tornado no Rio Grande do Sul com a intensidade que foi? Ou no começo do ano, quando nós tivemos aquele volume de chuvas no litoral norte que soterrou tanta gente, né? A maior seca da Amazônia de quando começou-se a medir há 120 anos. Então nós percebemos que a ação humana no planeta, ela está provocando um distúrbio, ela está provocando mudanças que os cientistas, e espiritismo é ciência, a gente se orgulha, né? Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Ok. Eu repito que os 1.500 cientistas do mundo inteiro que compõem o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU afirmam que nós estávamos em crise climática e que, infelizmente, lamentavelmente, descambamos para uma emergência climática. E a partir de agora, o que a ciência está trabalhando é para a gente evitar uma catástrofe climática, cujos sinais estão, né, aparecendo. Junto com os infortúnios ocultos, estão as nossas ações ocultas de não ver a mão esquerda o que faz a direita. Ele deu exemplo de uma senhora, pela descrição, muito bem posicionada financeiramente, mas que dedica horas do seu dia para auxiliar quem não tem as condições que ela tem. Ela separa algumas horas da semana para levar para quem não tem aquilo que, graças a Deus, a vida lhe deu. E percebam como esse movimento está em linha com aquela outra orientação do Chico Xavier, quando, numa das visitas que ele nos recebeu, pelo contato que o seu Papa tinha, o nosso amigo André também,
Já era mais de 11h30 da noite, o Chico recebendo todo mundo, e ele vira uma hora, ele para todo mundo e fala assim, eu não posso esquecer de dar um recado para vocês, de fazer um pedido. Eu estou muito agradecido que vocês vieram aqui me visitar, mas eu quero fazer um pedido que é o seguinte, quando vocês voltarem para a casa de vocês, para o bairro de vocês, para a cidade de vocês, procurem saber se não tem ninguém precisando de uma visita. Veja, o poder dessa orientação. O poder que isso tem. É evidente que nós não vamos fazer com que a expiação ou a prova daquele espírito, e aí nós vamos relacionar com o Dr. Allan Caselli, né, todo mundo morre de agenda, e aí eu corrigiria com exceção do suicídio, né, gente, que pode ser imediato ou aos poucos. De que aí nós fazemos uma ligação com isso, de que olha o poder disso enquanto estamos reencarnados. De uma orientação como essa do Chico, promovendo um trabalho, e aí sim nós vamos recorrer a lembrar ou não lembrar, saber ou não saber, mas um trabalho de formiguinha mesmo. Né? Quem que está precisando? Desculpa, Rocha, falar, mas o Rocha chegou como diretor de patrimônio nosso e um pouquinho arruma a sala que vai ser a sala de som, as obras do ginásio Apóstolo Paulo, o Vinícius somou aqui com a gente na parte de comunicação, o Pedrinho já está sabendo que vai ajudar com bloco, naquilo que puder, o Giba com farinha quando a gente faz a massa, a Sene coordenando os trabalhos aqui enquanto o homem público tem que atender a imprensa, Essa soma de esforços faz com que nós consigamos manter de pé uma instituição que é uma escola do Evangelho, para que tenhamos esse momento de parar para pensar por que Jesus transmitiu essa orientação, o quanto estamos fazendo no limite das nossas forças, como orienta o Espírito Verdade, lá na Lei de Trabalho, no Livro dos Espíritos, mas é evidente, né? Mas vocês não vão resolver o problema do mundo. Então, resolver o problema do mundo é com o Papai do Céu. A gente está fazendo a nossa parte. No limite das nossas forças, nós estamos interagindo com a sociedade, levando a quem não tem aquilo que nós temos. E no caso aqui, o entendimento do Evangelho. Como disse o poeta, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. E aprender é traduzir o que ouvimos, o que escutamos, o que lemos em atitude. E é a atitude que ele está falando. É a atitude. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. O que faz? É o socorro ao infortúnio oculto? É a educação dos nossos hábitos de consumo, conscientes de que estamos em emergência climática? É o agradecimento por uma embalagem a menos na loja? É a garrafa de água para não uso do copo descartável? É o plantio de uma árvore, cuidado, né, gente, porque a árvore de grande porte onde não tem fiação, de grande e médio porte, de pequeno porte onde tem fiação. Que a nossa cidade ainda não dispõe de um sistema de curso de podas, como o Bauru, por exemplo, que proibiu a CPFL de podar árvores. Só pode podar árvore quem trabalha na Secretaria de Meio Ambiente e tem curso para fazer aquele tipo de poda, porque algumas árvores convivem bem com a fiação. Não precisa mutilar a árvore, não precisa, destroçar com a árvore. Mas se a companhia que está lá podando a árvore não tiver essa formação e não tiver uma fiscalização, é mais barato, arranca a árvore de uma vez e nunca mais atrapalha a fiação e a gente vai morrendo de calor a cada dia. Não é assim? Então, essa ação de quem vive em sociedade, ela é em qual campo? Se a gente sabe que a educação é o caminho, a nossa instituição está trabalhando. Mas tem gente que está passando fome, nós temos a doação de alimentos. Mas tem mães que não têm uma orientação dos trabalhos de pré-parto.
Cadê a nossa pianista? Não veio hoje a doutora Silvia, coordenando um grupo de 6 profissionais da área da saúde. Esse ano voltamos a atender 95 famílias. E o enxovalzinho que a lição fala de hoje, nós fizemos uma parceria com a Associação de Costura Meimei. Né? O Meimei lá da Rua Cravinhos. Cravinhos ou Guarujá? Guarujá. Cravinhos era a farmácia do tio João, na esquina com a Camilo de Matos. A Meimei, o time de costura faz o enxovalzinho, as famílias que assistem às orientações, são 8 sábados, ganham o enxovalzinho, ganharam instrução. O marido se aproxima um pouquinho mais da esposa para entender que aquilo é uma questão dele também, aquela participação, aquele amparo. E nós temos 95 famílias por ano recebendo uma orientação. Ah, mas vocês não resolveram o problema do mundo. Mas para aquelas pessoas a gente foi essencial. Para 5.000 crianças que passaram pela creche, nós somos essenciais. Para os alunos que estudaram na Escola Técnica de Contabilidade Camilo de Matos, que nós vamos ressuscitar agora. Imagina, olha quantos anos o seu Papa e o grupo de trabalho dele aqui, o seu Luciano, o seu Euclides, o seu Cândido, o seu Bastos, cuja neta fez evangelização conosco, a Alessandra Freire, sabe aquela cantora de Ribeirão Preto? Ela é neta do seu Bastos e vai trabalhar conosco nos eventos agora. Que o diga o seu dito, né? O dono da Mequitoca, que conheceu a dona Ana numa quermesse do ginásio Apóstolo Paulo, estão casados há 50 anos. Que eu digo Murilo, que é dono da maior distribuidora de alimentos Nestlé, aquele alimento, quem tem dieta, como é que chama aquela dieta, doutor Marcos? Pessoa que não pode se alimentar, faz a dieta por sonda, com um tipo de alimentação parental, alguma coisa assim. São pessoas que estudaram lá. Sabe quando? A inauguração, Rocha? 1º de janeiro de 1950. Olha a percepção de que o adolescente precisava de uma formação para poder ter mais oportunidade. Porque dando oportunidade, a gente tem mais condição de viver bem, de lutar, de prosperar. E é tudo que nós queremos, né, gente? Então, os infortúnios ocultos, é evidente que nós vamos nos posicionar com relação às grandes calamidades, não é? Nós vamos nos posicionar porque é importante nós discernirmos o que é o povo palestino e o que são os terroristas do Hamas, o que é o povo libanês e o que são os terroristas do Hezbollah. Passou desapercebido o massacre armênio agora em agosto, que o Azerbaijão promoveu, mais uma vez em pleno século XXI. Então, nós precisamos estar, boa noite Martinha, a par dessas questões, porque vivemos em sociedade. Né? Nós precisamos, né, os infortúnios ocultos, né? Os nossos amigos que querem se casar, reconhecidos pela Constituição, no casamento homoafetivo, eles não podem sofrer a violência que alguns extremistas religiosos estão querendo impor, um fanatismo religioso, promovendo violência política, massacrando os nossos irmãos homoafetivos, que querem o reconhecimento do Estado para a sua relação homoafetiva. Não querem o reconhecimento de uma igreja, de um centro espírita. Não. A Constituição brasileira diz que somos iguais perante a lei e que não pode haver distinção de credo, orientação sexual, raça, não é isso? Então, por que o Estado não reconhecer uma relação civil que a própria Constituição garante? Ah, mas calma, a lei, ao final, a Suprema Corte vai reconhecer. Tá bom, mas antes disso, nós temos os parlamentares mais caros do mundo que estão se ocupando de um trabalho que, né, tem tanta prioridade. Tem tanta prioridade para esse país resolver com tantas necessidades. Mas por que a gente está tocando nesse assunto? Porque nós nos preocupamos com o coletivo. E esses irmãos sofrendo essas violências, isso em absoluto não devia estar ocorrendo em 2023. Quase 2024. Né? Então, nós não... o infortúnio oculto não é
O exemplo, aliás, dessa mulher distinta que vai levar roupa e alimento a quem tem necessidade, bacana. Mas o trabalho de formiguinha, percebe que ele é em todas as direções. Onde há sofrimento, nós vamos levar uma palavra. Nós não vamos resolver o planejamento reencarnatório e nem a morte por agenda. O que o Dr. Allan quis dizer com isso, gente? É a tese espírita, né? Qual é a por isso tese, porque nós não somos donos da verdade, mas a tese espírita, descrevida em detalhes por André Luiz em suas reportagens, eu acho muito interessante o fato de Emmanuel, o mentor do Chico Xavier e coordenador da obra mediúnica dele, ter sacado, ter percebido no André Luiz, falou, esse cara, hein, Vinícius, é um jornalista lá no plano espiritual, acho que ele é médico, mas ele tem uma pegadinha de jornalismo. Poder narrar o que estava se passando ali. E a tese espírita é essa, quer dizer, nós somos imperfeitos, portanto estamos passo a passo assimilando essas lições. Muitos de nós desencarnamos sem sequer cogitar dessas questões, né? E muitos de nós estamos aqui, revivendo aquilo que escrevemos onde? No nosso planejamento reencarnatório, que é composto do quê? Num planeta de provas e expiações, o nosso planejamento reencarnatório é composto de provas e expiações. O que são as expiações? A reparação das nossas delinquências. Delinquimos no passado? Erguemos a espada, para usar uma expressão de Jesus? Não oferecemos a outra face, quando era possível oferecer a outra face? Nos especializamos em passar pela porta larga e não pela porta estreita? Não oramos por aqueles que nos perseguem? Quais são as orientações de Jesus? Então, nós fracassamos em alguns pontos e fomos bem-sucedidos em outros. Naqueles que fracassamos, consciencialmente estávamos sofrendo e pedimos uma oportunidade de reparação. Olha, eu passei a perna no Vinícius, né? Peguei no teu pé, né, Vinícius? Passei a perna no Vinícius na existência passada, estou sofrendo consciencialmente e eu quero uma oportunidade para ir lá reparar, como irmão, como filho, como pai, de alguma forma eu quero estar perto dele para dar um suporte, porque ele não ficou legal, né? Porque eu passei ele para trás, financeiramente ele caiu e teve filho que não suportou, teve filho que se drogou, teve filho que se matou, né? Eu causei um dano àquela família e eu estou consciencialmente sofrendo, eu quero uma oportunidade de reparação. Isso é uma expiação. Mas eu posso pedir ir além. Eu posso pedir que, além disso, eu auxilie o entorno, a família. Aí é uma prova que eu estou colocando no meu planejamento reencarnatório para superar, né? Não é dívida contraída. Eu quero superar aquilo que eu sou. No meio disso, todo mundo tem data de validade, né? É a tese espírita, hein, gente? Eu sempre falo da minha amiga que veio aqui uma vez na Mocidade Espírita e nunca mais apareceu aqui. Falou, vocês são tudo louco. Vocês são tudo louco. Então, mas é a nossa tese. Porque, veja, não podia ser diferente. Se nós somos dotados de consciência e razão e sentimentos, nós adquirimos consciência, nós temos um trabalho a ser realizado em nosso benefício e em benefício do coletivo. Aí a nossa atitude, a nossa ação, ela é contrária às recomendações do mestre. A gente se diverte na porta larga, a gente se vinga, a gente fala mal dos outros, a gente faz fofoca, a gente não trabalha. Vai ser igual a consequência? Não dá, né, gente? Aí não existiria Deus. Porque ou a gente acredita em Deus, e acreditando em Deus, ele é infinito em todos os seus atributos. Por exemplo, a justiça. Se as consequências forem iguais para todo mundo, independente da ação, ele seria injusto. Aí não é mais Deus. Então, se ele é justo, é evidente que as consequências serão diferentes. Então, nós vamos construir um período de trabalho, vamos plasmar o corpo físico nessa combinação que eu repito, hipercomplexa. Por que hipercomplexa? Porque espiritualmente somos herdeiros de nós mesmos. Carregamos essa herança espiritual no corpo espiritual, no perispírito.
e vamos plasmar isso num corpo físico que vem dos genitores. Olha como é complexo isso. Como é que eu plasmarei o corpo físico com as características que eu mereço ter, que eu necessito ter, combinando com as características genéticas dos genitores. Só Deus, né, para criar uma coisa dessa em benefício do quê? Do agora. Do agora. Estamos reencarnados, temos o Evangelho, temos a oportunidade de conviver com 8 bilhões de irmãos encarnados, mais alguns bilhões desencarnados, nesse processo hipercomplexo de influenciação multidimensional, e estamos adquirindo a consciência do caminhar. Por um período. O Dr. Alain tinha 4 vacinas. Aí complicou o rim. Vamos internar, porque o senhor está com 88 anos. 88 anos, um probleminha. Vamos internar, porque o protocolo é esse. O senhor está com Covid. Mas 4 vacinas. Agravou o quadro do rim. Dr. Alain deu no pé. A Silvinha frequenta aqui de quarta-feira, né? A Selvática, sabe na Álvares Cabral, aquela farmácia homeopática Selvática, é lá que a família trabalha. E aí eu faço, esse caso me faz lembrar aquela sessão de psicografia que a gente fez aqui, que eu estava presidindo, no qual um menino de 8 anos se manifesta dizendo: mamãe fulana de tal, para de massacrar o papai fulano de tal. Eu estou acompanhado do vovô fulano de tal, que está dizendo o seguinte: mãe, quando chega a nossa hora, Deus inventa uma desculpa para levar a gente embora. Qual foi o caso? O menino pediu uma bicicleta. A mãe, na intuição, já chegou a hora. Falou: não vai dar bicicleta. O pai: lógico que eu vou dar bicicleta. O menino não está pedindo um revólver, eu vou dar bicicleta. Alugaram uma chácara no Recreio Internacional. Apesar das recomendações do pai para não passar do portão, o menino passa do portão, o caminhão atropelou e matou na porta. E essa mãe massacrando esse pai, porque não era para ter dado, até que vinha a mensagem altamente libertadora, né? Então, a missão do menino era 8 anos. Do Dr. Alain, 88. A nossa mãe também foi 4 vacinas e a tomografia mostrou que não pegou 1 milímetro do pulmão. E se tivesse chegado a hora? Eu falo que quem erra a escalação é técnico, Deus não. Se ele escalou bem, pode usar a expressão do menino de 8 anos, pode usar a expressão do Dr. Alain Caselli, que todo mundo morre da mesma coisa, morre de agenda. Mas o fato é que nós temos sim uma data de validade e estamos aqui nessa luta da autoconstrução, né, alinhando, né, buscando alinhar a nossa conduta às recomendações do Mestre. Bendita seja a nossa atitude de estar aqui, né, em obediência ao mandamento que manda guardar o dia de sábado, mas não é sábado, é um dia para cuidar da gente, né? Porque assim as luzes vão se acendendo. A partir de amanhã nós somos outra pessoa, estaremos mais atentos às necessidades do nosso entorno. Um exercício de busca da tolerância, do trabalho, da fraternidade, né? Como foi feliz Kardec em dizer isso, né, gente? Como foi feliz Kardec em dizer isso. Tudo bem? Falei muito rápido alguma coisa? Podemos passar para o passe? Então, sob a coordenação da nossa Sene, eu peço que os nossos médiuns se posicionem para a transmissão dos passes. Chamada para sábado. Boa lembrança, Valéria. Nós vamos ter aqui, sábado, às 19 horas. Eu vou ligar o celular porque eu não lembro o nome do procurador. Mas nós vamos ter aqui... Não vai precisar ligar o celular. Existe um tema, voltando à questão da nossa preocupação com o coletivo, existe um tema que
nós vamos trabalhar aqui no sábado, que é a questão da redução da maioridade penal. Pediria só um minutinho para os nossos médiuns. A redução da maioridade penal. Muitas vezes a gente escuta pessoas não especialistas dizendo que é a solução para a violência no Brasil. Parte da solução estaria em reduzir a maioridade penal. Nós discordamos diametralmente disso. Na nossa opinião, reduzir a maioridade penal seria simplesmente levar mais mão de obra barata para o narcotráfico nas escolas de crime que se transformaram as nossas penitenciárias. Mas nós traremos dois grandes especialistas, o juiz Paulo César Gentili, que é espírita, estará conosco aqui, e o procurador Luciano Rossato, que eles vão explanar sobre o assunto de maneira técnica, né, como procurador e como juiz, como magistrado, mediados pelo colega espírita advogado André Geia, que é advogado e professor também na nossa cidade. Sábado, obrigado por lembrar, Valéria, sábado aqui às 19 horas. E o Gustavo Molinari vai tocar um piano para a gente, não o nosso que está afinando, mas ele vai trazer o piano dele. Então, o Gustavo Molinari fazendo as músicas para a gente e Dr. Luciano Rossato, Dr. Paulo César Gentili discutindo a redução da maioridade penal sob a ótica do Espiritismo. Tudo bem? Eu me despeço de vocês pela internet, então nós vamos fechar os nossos olhinhos. Vamos mentalizar os nossos lares, o nosso ambiente de trabalho, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho. Pela força do pensamento, da oração, nós vamos mentalizar as pessoas para quem desejamos compartilhar os recursos espirituais que estamos sendo agraciados mais essa noite. Para que haja harmonia, para que haja saúde, para que possamos cada um dar conta do recado nesse período tão importante da nossa existência. Vamos para o passe.